Tem uns caras que tem muito tempo livre. Tipo, sério, muito tempo. Não igual tu, que tá aí com o dedo no nariz vendo esse vídeo no teu momento livre. Ou enquanto tá cagando, né? Não tem como eu saber o que tu tá fazendo agora. Mas eu aposto que tu não tem tanto tempo livre quanto os caras que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Você já deve ter ouvido falar de um dos maiores mistérios da internet, a Cicada 3301. Os caras que tinham tanto tempo livre que resolveram fazer um enigma tão fodido que nem eles mesmos iam conseguir resolver hoje em dia. Então pega aquele Todzão monstro e vem comigo conhecer um pouco mais sobre a Cagada 3301, o maior mistério da internet. Só que pra resolver enigmas, o que tu precisa? De um mouse, a não ser que tu seja o hackerman que só usa o teclado, né? E o mouse Logitech G203 é uma ótima escolha custo-benefício. É um mouse durável com botões extras e RGB. E tá em promoção no Mercado Livre pelo link na descrição e no comentário fixado. Aqui em casa, literalmente todo mundo tem um desse. Confere lá o link e bora pro vídeo. Em 4 de janeiro, lá no 4chan, sim, de novo no esgoto da internet, surgiu uns caras metendo um migué monstro. Olá, estamos à procura de pessoas extremamente inteligentes. Para encontrá-las, elaboramos um teste. Há uma mensagem escondida nesta imagem. Encontre-a e ela o guiará até nós. Aguardamos ansiosamente o encontro com uns poucos que conseguirem chegar até o fim. Boa sorte. 3301. Os caras largaram isso no hospício e deixaram os malucos tentar resolver. Basicamente, essa imagem que eles mandaram tinha uma mensagem escondida ali, se abrisse o arquivo no editor de texto. Tibérius Cláudio César diz, e um monte de caractere f***do. Os caras assumiram que se tratava de cifra de César, né, que é uma criptografia meio bunda, e eles usaram essa cifra de algum jeito ali nesse texto cagado. E acharam um link pra uma outra imagem. Essa imagem que é chamada de Dead End Duck. Era só uma distração, entre aspas, porque ele dizia que não tinha pistas por ali, que era só um caminho falso. Mas na verdade tinha sim uma dica nessa phrase. Pai manja dos inglês. A dica era 2 palavras ali na frase. A frase tinha as palavras guess e out. E não me pergunte como, mas os caras descobriram que era pra usar um software chamado OutGuess. E usando essa bagaça na imagem, eles acharam uma lista gigantaralhaça de números separados por vírgula. Também dizia na mensagem que eles encontraram que esses números eram um código de livro. E o link desse subreddit esquisito, que tá disponível até hoje. No topo desse subreddit tinha uma imagem que hoje não aparece mais. Essa imagem tinha uns caracteres maias, tipo esses. E também tinha mais 2 imagens. A Welcome e Problems. E óbvio que dava pra usar o OutGuess nesses caras também. Essa Welcome tinha só a dica de como validar se tu tava seguindo os enigmas certos da Cicada 3301. Através de umas chaves do servidor do MIT. Ou os caras tinham alguma conexão com o MIT, ou qualquer Zé consegue colocar coisa no servidor dos caras. E a segunda imagem dizia: isso não é uma busca pelo santo graal. Pare de deixar as coisas mais difíceis do que realmente são. Belê. Com a cifra de César e os números que os caras acharam lá no subreddit, eles conseguiram decifrar mais uma parada. Que sinceramente, lendo aqui, eu não entendi p*** nenhuma. Que a informação vai pra outro lugar, aqui é entretenimento. Mas basicamente conseguiram descobrir um outro texto criptografado. Que de alguma forma descobriram a chave pra descriptografar. O texto vinha do livro Legends of King Arthur. Aí lá com a cifra de livro do primeiro enigma aplicado nesse livro, eles chegaram à frase: nos ligue no número 214-390-9608. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Beleza. Agora começou a ficar esquisito. Mais esquisito. Fazendo os paranauê que a mensagem falava, que era multiplicar 509, 503, que era a resolução da imagem, com o 3301, chegava no número 845145127, que usando como uma URL dava num site. Que parece estar disponível até hoje, mas não sei se é o original, né? Mas na época o site tinha só uma imagem de uma cigarra e um contador. A imagem, se usasse OutGuess, só mandava esperar e calar a boca. Então os caras tiveram que esperar, né? Fazer o quê? Aí no dia que o contador zerou, eles pegaram a imagem de novo e usaram no programa e apareceu um monte de coordenadas de vários lugares do mundo. Mas pelo Maps os caras não acharam merda nenhuma. Então a resposta era Obóvia. Tinha que sair do home office e ir pro trampo.
Nos lugares tinha cartazes com QR Code, e lendo esses QR Codes tinha duas mensagens diferentes. Em 29 volumes o conhecimento já esteve contido. Quantas linhas do código restavam quando o Mabinogion fez uma pausa? Vá até essa distância a partir do início e encontre o meu primeiro nome. E um poema da morte que se desvanece, nomeado em homenagem a um rei, destinado a ser lido apenas uma vez e desaparecer. Infelizmente não pôde permanecer invisível. E as duas tinham mais um código de livro. Esse segundo descobriram que era pra usar a cifra no livro Agrippa, A Book of Dead, que era um livro que vinha num disquete que depois de ser aberto era criptografado e não dava pra ser aberto mais. Só que óbvio que hoje em dia tem um monte de forma de burlar isso fácil. E usando a cifra nesse livro, os caras chegaram pra um link da Redditor, a famosa Deep Throat. Deep Web. No site mandava criar um e-mail na Redditor e mandar um zap pra eles, que eles iam responder com um número que era pra colocar no final de uma URL que eles também disponibilizaram. A outra mensagem descobriram que era pra usar a cifra na Enciclopédia Britânica, que tinha 29 volumes, mais especificamente no volume 6, onde tinha a cigarra, e decifrando o código também dava pra um link da Deep Web com a mesma mensagem do outro. Até aqui era pra ser a parte pública da parada, o resto era pra ser meio individual e secreto. E agora os caras que conseguiram colocar o e-mail no site já receberam mais uma parada. E agora, vazação pura. Tudo daqui pra frente, teoricamente, era pra ser secreto. Os caras receberam isso no e-mail. Esta mensagem será exibida apenas uma vez. Aqui está uma mensagem que foi criptografada com RSA, o módulo Crypt RSA em Perl disponível no CPAN. Aqui está a chave pública usada para criptografá-la. Observe que ela possui um módulo de poucos bits e, portanto, pode ser quebrada. Aí tinha uma cacetada de número junto, pros mano resolver a parada. A mensagem criptografada é um número. Quebre a chave de descriptografia e depois volte para essa mesma URL e insira a mensagem criptografada para continuar. Cada pessoa que chegou até aqui recebeu uma mensagem única, criptografada com uma chave única. Você não deve colaborar. Compartilhar sua mensagem ou a sua chave resultará em não receber a próxima etapa. Existe uma segunda chance para obter sua própria chave RSA. Siga as dicas dos números .tk para encontrá-la. Existem muitas mensagens falsas por aí. Somente mensagens assinadas com ID de chave pública 7A35090F são válidas. Boa sorte, 3301. Se recarregasse a página, a mensagem ia pro vinagre. E resolvendo esse rolê aí, mandando a parada que eles pediram, eu recebi um enigma de MIDI. O que é MIDI? Que tinha essa mensagem. Muito bem, você se provou ser um dos mais dedicados por ter chegado tão longe. Para alcançar a iluminação, crie uma chave GPG para o seu endereço de e-mail e envia aos servidores de chaves do MIT. Em seguida, criptografe a seguinte lista de palavras usando a chave pública da secada 3301. Assine a mensagem com sua própria chave e envie o texto criptografado em formato ASCII Armored para o endereço Gmail a partir do qual você recebeu seus números. As suas palavras são... Aí um monte de palavra aleatória. E daí depois de um tempo os caras voltaram lá naquele subreddit esquisito e postaram isso. Olá, encontramos as pessoas que procurávamos. Assim, nossa jornada de um mês chega ao fim. Agradecemos sua dedicação e esforço. Se você não conseguiu concluir o teste ou não recebeu um e-mail, não se desespere. Haverá mais oportunidades como esta. Obrigado a todos. 3301. E no final uma penca de número. E como na época ninguém tava nem aí pra essa porra, não sabemos o que deu pros caras que conseguiram essa parada. Mas se engana quem acha que não tem ninguém conhecido desses caras que resolveram a parada. Marcus Wenner foi um dos caras que chegou até o final. E o Joe Erickson chegou a tempo de receber a mensagem: vocês foram lentos. Marcus Wenner disse que no grupo ele ajudou os caras a criar um software relacionado à privacidade, mas sem dar muitos detalhes. Então no final era tudo um truque pra fazer os caras trampar de graça. Desgraça! Sobra nada. Esse foi o Enigma da Cicada de 2012, né? Eles voltaram depois, né? Mas... pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar só essa primeira parte aqui, né? Então se quiser ver as outras partes dos enigmas da cicada, deixa aí nos comentários. Mas por hoje é isso. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like, não esquece de conferir o link do mouse na descrição e no comentário fixados. E até o próximo vídeo. Valeu!